Fala, galera! Não se deixe enganar por esse título, O Bar Luva Dourada, que sugere um mero drama sobre lutadores de boxe aposentados entregues à bebida. Nada disso. Temos aqui uma obra barra pesada, angustiante e repulsiva ao extremo. Este vídeo está sendo publicado em julho, ainda faltam alguns meses para o ano acabar, porém eu garanto a você que O Bar Luva Dourada é o longa-metragem mais chocante de 2019. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! O longa-metragem alemão Der Goldene Handschuh, O Bar Luva Dourada, ou ainda The Golden Glove, o título internacional, é baseado no livro homônimo escrito por Heinz Strunk, publicado em 2016, que conta a história de Fritz Honka, serial killer que matou brutalmente 4 mulheres entre 1970 e 1974. O filme já começa dando um soco forte na barriga do espectador ao mostrar um homicídio de forma bastante crua. Eu estou acostumado com produções hardcore e com obras extremas, mas o hiperrealismo aqui nas cenas de morte foi algo que me incomodou. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Aguarde! O passado de Honka é algo meio nebuloso que o longa não se dá o trabalho de contar. Sabe-se que ele nasceu em Leipzig, na Alemanha, em 1935, e ainda bebê foi enviado para um orfanato porque seus pais eram muito pobres. Sua mãe teve 10 filhos. Nas raras ocasiões em que vinha visitar a casa da família, era constantemente maltratado pelo pai alcoólatra. Teve uma adolescência igualmente difícil por conta de sua aparência física, sofreu bullying e não conseguiu se adaptar à rotina da escola. Aos 21 anos de idade, em busca de emprego, partiu de Leipzig para Hamburgo, onde passou o resto dos seus dias gastando os poucos trocados que ganhava no Der Goldene Handschuh, Luva Dourada, o seu bar favorito. No filme, após ele cometer o primeiro assassinato, a trama avança 4 anos, até 1974, e aí sim começamos a conhecer melhor esse repugnante personagem, homem de aparência deplorável, com problemas na fala, alcoólatra, marcado psicologicamente por abuso e violência na juventude. O bar, o pub que dá título ao longa, localizado próximo ao estaleiro de Hamburgo, era frequentado por bêbados, sem-tetos, prostitutas em fim de carreira, marinheiros, pessoas sofridas da classe operária. E era nesse deprimente local que Honka escolhia suas vítimas, prostitutas velhas de guerra entregues à bebida, que ele convencia a acompanhá-lo até o seu fétido apartamento. Ao contrário de outros serial killers famosos, como Henry Lucas e o Ted Bundy, por exemplo, que tinham cuidado de desovar o cadáver num local distante e não agiam dentro de casa, o Honka não tinha meio de transporte, não tinha carro, era extremamente magro, frágil. Suas vítimas, mulheres corpulentas. Então, o cara desmembrava os corpos e os escondia dentro da sua própria residência. Ele morava no sótão de um prédio. Eu preciso falar mais sobre o modus operandi do Fritz Honka e são trechos nada agradáveis. O Bar Luva Dourada estreia no dia 18 de julho nos cinemas nacionais e ainda não está disponível online. Aproveitar aqui para agradecer o pessoal da Imovision, a distribuidora do filme no Brasil, que liberou uma cópia exclusiva para que eu pudesse ter acesso ao longa. Como eu não pretendo estragar a experiência de ninguém, para escapar dos spoilers que vem agora, aliás, não sei nem se dá para chamar de spoiler, para escapar de alguns detalhes sórdidos da obra, acho que fica melhor, acelere até essa marcação de tempo aqui. Pois bem, se você continua aí, é por sua conta e risco. Os crimes, a recriação dos crimes,
é feita com uma riqueza de detalhes absurda. Tem uma sequência onde o Honka está conversando com uma mulher e de repente, bum, ele dá um soco no rosto dela, a mulher cai para um lado, a dentadura dela para o outro. Nossa, os atores devem ter ensaiado bastante, porque tudo é muito real. Não parece que foram usados dublês nem bonecos. Os efeitos em CGI, em computação gráfica, se existem ali, são bem discretos. Outra coisa que dá nos nervos é a sonoplastia. Tem um trecho onde o Honka usa um serrote para cortar o pescoço de uma das vítimas, que é foda. A decapitação ocorre fora do enquadramento, mas os efeitos sonoros que exploram o barulho de osso quebrando, de sangue jorrando, provocam calafrios. Cheguei a arrepiar lembrando dessa cena. O design de produção é outro ponto positivo. A recriação do AP do serial killer, com várias fotos de mulheres nuas coladas na parede, uma estranha coleção de bonecas e trocentos aromatizantes pendurados por todos os cômodos para disfarçar o mau cheiro dos corpos em decomposição. Os cadáveres foram armazenados num compartimento mal fechado e pouco secreto. Todo o esmero da equipe responsável ajudou a criar a atmosfera perturbadora e claustrofóbica do longa. Impossível o nosso cérebro não associar, não fazer o link da podridão emanada daquele lugar com o pior cheiro que a gente já sentiu na vida. O Fritz Honka só foi preso porque aconteceu um incêndio em seu prédio e durante os esforços para apagar o fogo, os bombeiros acabaram encontrando os restos mortais das vítimas. Apesar de ser 15 anos mais jovem do que o seu personagem, o ator Jonas Dassler dá um show debaixo de uma maquiagem caprichada que usa muitas próteses, nasal, dentária, enfim. A performance do cara é sensacional, cheia de fisicalidade, com olhares, o andar curvado e maneirismos que provavelmente o verdadeiro Fritz Honka tinha. Não se deixe enganar pelo trailer de O Bar Luva Dourada. Eu publiquei lá no jetro.com.br, depois dá uma espiada. A prévia promete um filme de tom mais leve, dentro do que a temática permite, evidentemente, mas não é isso que você vai encontrar, como agora você já sabe. Até rolam algumas sequências divertidas, mas dá para contá-las nas pontas dos dedos. Em entrevista à TV alemã, o diretor Fatih Akin disse que o objetivo dessas cenas no bar era proporcionar momentos em que as plateias pudessem respirar um pouco frente a tantas cenas de violência explícita. Visto que esses trechos são calcados num humor muito grotesco, nem todo mundo vai achar graça, principalmente o público feminino. Difícil relaxar sabendo que o Fritz Honka tratava as mulheres com tanto desprezo, feito lixo. Elas são submetidas a vários maus tratos, tanto físicos quanto psicológicos. O cara era um pervertido sexual que descontava suas frustrações, seus problemas de baixa autoestima nas vítimas indefesas. E esse aspecto sádico do filme que explora o sofrimento feminino certamente vai deixar muita espectadora revoltada. O longa-metragem é um exercício cruel de horror que ficará grudado em sua cabeça durante vários dias. A sensação de incômodo, de mal-estar, não passa quando o filme termina, e esse processo de maturação, de assimilação, é necessário, porque de imediato a nossa primeira reação é julgar o longa, é taxá-lo de excessivo, de nojento, de apelativo, mas quem conseguir digerir a violência gráfica vai perceber que ali nas entrelinhas há uma interessante mensagem, uma reflexão sobre carência, falta de amor próprio, solidão e conformismo. Em minha opinião, um dos melhores de 2019. Lembre-se, eu coordeno um site e um canal dedicados a filmes de horror. Eu mastigo essas produções ultraviolentas no meu café da manhã. Então, se o Bar Luva Dourada lhe interessou, assista ciente de que alguns momentos são de revirar o estômago.
Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também. Tchau e até a próxima.